Filipenses 3:12 diz assim: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Hoje nós vamos falar sobre desejando o prêmio, sobre o fato de você viver em Deus porque deseja algo. Vamos orar? Senhor Deus, nós desejamos te conhecer mais. Nós desejamos entender o que nos espera, o que nos aguarda. Por isso eu peço, Senhor, fala conosco. Peço que o teu Santo Espírito nos dirija e nos revele o Cristo, o Filho, para que a gente seja impactado pela beleza dele a ponto de termos os nossos olhos curados e incapaz de ver qualquer outra coisa a não ser o Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Convença-nos, Pai, convença-nos de que precisamos alcançar essa maturidade. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Irmãos, vamos lá. Existe uma realidade em nosso meio, na sociedade, em qualquer lugar que você vai no mundo, que é o que você deseja alcançar move as suas ações, as suas atitudes. Vou falar de novo. Vou falar, porém, de maneira inversa. O que você faz hoje porque você espera alcançar alguma coisa amanhã. É assim com o nosso trabalho, né? Pouquíssimas pessoas no planeta Terra trabalhariam da mesma maneira que trabalham hoje se não fossem receber o salário, entre aspas, no final do mês. Pouquíssimas pessoas. Ou seja, você faz o que você faz hoje porque alguém vai te pagar amanhã. E pode ser até não só em questões de trabalho, mas também em questões de medicina, por exemplo. Você faz um tratamento porque você está esperando que esse tratamento te entregue a cura, por exemplo. Ou no exercício físico. Você faz um exercício físico porque você está esperando, você tem expectativa de que isso irá te dar algum resultado. Ou seja, nós vivemos o hoje na expectativa de algum resultado amanhã, entre aspas, né? No futuro. Somos assim. Vivemos uma realidade de troca. E isso não está errado e nem está certo, não tem um juízo de valor aqui. Somos assim. Na medida em que somos assim, o apóstolo Paulo faz aqui para nós uma aplicação e nos ensina algo sobre isso. Ele vem anteriormente falando sobre o fato de Jesus, mesmo sendo Deus, abriu mão da sua deidade, do seu poder, viveu como nós, porque ele perseguia algo maior, ele ansiava pela glória vindoura. Aí ele vai dizer nos versículos anteriores, diretamente anteriores ao nosso texto diz aqui, abro aspas para o apóstolo Paulo: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo, eu desejo algo no futuro. Na medida que eu desejo algo no futuro, isso molda o meu hoje, o como eu vivo hoje.
Não é incomum você ler da pena do apóstolo Paulo, ele fazer citações sobre salário, colheita, resultados. Ele vai, em algum momento da vida dele, ele vai dizer que ele corre, que a vida cristã é uma maratona. Ele até diz assim, o exercício físico não tem muito proveito. E aí depois ele vai dizer sobre você se exercitar em Cristo. Ele está fazendo novamente uma aplicação que faz sentido para aquele povo, para aquela época. Aqui em Filipos, como Filipos era uma cidade grega, então Paulo, o contexto aqui é Paulo na segunda viagem missionária dele. Depois, se você tiver curiosidade, lê em Atos 16. Paulo estava indo para a Ásia Menor, para a Turquia. Ele estava subindo ali o mapa do mundo. Ele estava meio que subindo em linha reta para o norte, digamos assim. Só que aparece um homem num sonho dele, lembra disso? Um macedônio. E aí o homem diz para ele, vai para a Macedônia. Paulo vai conversar com Deus sobre isso. Paulo tinha uma porta aberta para pregar o evangelho em outro lugar. Deus fala não para ele, pede para ele ir para vir aqui, pega essa curva aqui, você vai para um outro lugar, você vai para Macedônia. Beleza. Macedônia, onde fica Filipos. Hoje, a Grécia, a atual Grécia. Então, se você se recorda, se tem aí nas suas referências, né, tanto os filmes antigos quanto as aulas da escola, os gregos são conhecidos pelos filósofos, pela filosofia grega, pelos pensadores, mas também os gregos são conhecidos pelo atletismo, pelo exercício físico. Tanto que as Olimpíadas nasceram na Grécia, se eu não estou enganado. Aí, em Atenas. Então, por que isso é importante você saber? Porque Paulo está usando um exemplo sobre perseguir um alvo, um prêmio, que não é o que os filósofos fazem. Os filósofos não perseguem um prêmio. Os atletas perseguem um prêmio. O cara que está lá correndo na corrida, ele espera ganhar a medalha no final. Paulo cita aqui no nosso texto sobre isso. E aí ele vai dizer, nesses poucos versículos que a gente leu, ele diz assim, os maduros pensam assim. Assim como? Dessa maneira. Estou hoje, conscientemente, vivendo, entregando a minha vida para uma causa que no futuro me dará um prêmio. É como quem guarda dinheiro, por exemplo. Estou aqui investindo no meu futuro ou na faculdade da minha filha. Mas sua filha tem 12 anos. Sim, eu estou guardando dinheiro hoje para um dia poder pagar a faculdade dela no futuro. Então é tipo isso. Só que é isso aplicado à sua vida com Deus. Aí que explode a nossa cabeça. Como assim, Pedro? Você deve viver hoje imaginando que tem um prêmio para você pegar no final. Se tem um prêmio para você pegar no final, você tem que perguntar assim, esse prêmio, ele é igual para todo mundo? Esse prêmio, mesmo que ele seja igual para todo mundo, mas esse prêmio, ele é proporcional ao que eu faço? Ou ele é um prêmio neutro e independente de como eu viva, eu vou receber o mesmo prêmio? Responda a sua pergunta. Ele não é um prêmio igual para todo mundo, tanto que a Bíblia vai falar sobre, o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre, quando ele está falando em 1 Coríntios 15, sobre a ressurreição dos mortos, ele vai falar que uma é a glória do sol, outra é a glória das estrelas e outra é a glória da lua. Assim também serão vocês com seus corpos glorificados. Depois o outro texto bíblico vai dizer sobre Cristo, do Senhor Jesus, provar as obras de cada um. Então tem obra de feno, palha, madeira, ouro, prata e bronze. Se eu não estou enganado é isso. Tem obras diferentes, prêmios diferentes, resultados diferentes. Trazendo para os nossos dias, o pastor presbiteriano John Piper, ele diz, a tese da vida do John Piper é, quanto mais prazer você tiver em Deus, mais Deus é glorificado em você. Então, como assim? Você está vivendo a vida hoje,
como um maduro deveria viver. Você vive a vida hoje pensando que existe um prêmio. Nós vamos falar sobre isso. Pensando que existe um prêmio. Na medida que você pensa que existe um prêmio, você deseja esse prêmio e você deseja cada vez um prêmio melhor. Isso vai moldar seu cristianismo hoje. Aí entram umas pessoas e dizem assim, mas aí isso é um interesse. Claro que é um interesse, irmãos. É óbvio que é um interesse. O Senhor Jesus, o Salvador, falou assim, não ajunte tesouro na terra onde a traça corrói, ajunte tesouro no céu. Então, é possível juntar tesouro. O que é esse tesouro? Dinheiro? Não sabemos o que é esse tesouro. É possível juntar tesouro no céu. Qual é o tamanho da sua fortuna no céu? O tesouro que você tem no céu cabe em o quê? Em um copo de água, cabe em um jarro de barro, cabe em uma caixa de água gigante. Qual é o tamanho do seu tesouro no céu? É sobre isso. É sobre você investir, trabalhar hoje, investir os seus dias em Deus hoje, para colher um tesouro no céu. Pastor, mas aí, não sei se isso seria amor, se isso seria uma troca. Irmãos, o ponto é, o Senhor Jesus vai julgar as obras de cada um. Então, tem pessoas que supostamente, aos nossos olhos, tem muita coisa no céu e vai ser testado pelo fogo. Todas as obras serão testadas pelo fogo. E as que forem aprovadas ficarão. O ponto é, se todas as obras serão testadas pelo fogo, qual será a sua obra? Qual será o seu tesouro? Tesouro e obra são coisas diferentes, mas dá para entender, sem fazer nenhuma espécie de malabarismo bíblico, dá para entender que o tesouro é o resultado daquela obra que foi provada. As pessoas chamam de galardão. O apóstolo Paulo aqui chama de prêmio. Vamos ver o que ele diz para nós. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Ponto. O apóstolo Paulo, um dos grandes, um dos maiores homens de Deus, que já existiu na face da terra em toda a história da humanidade, ele diz nesse momento, eu não alcancei ainda o que eu estou buscando. Eu vou alcançar em algum momento. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Não fui aperfeiçoado ainda, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Então, doutrina básica. Você foi alcançado por Cristo para que você tenha a chance de alcançar um grande tesouro no céu. De novo. Eu fui alcançado por Jesus por ser salvo? Sim, isso é salvação. Você vai ser salvo com um tesouro pequeno, médio, grande, gigante. Qual vai ser o seu tesouro? Ele diz aqui, prossigo para alcançá-lo, falando do prêmio. Pois para isso eu também fui alcançado por Jesus. Jesus alcançou Paulo para dar a chance de Paulo alcançar uma posição maior em Deus, cada vez maior. Uma vez que você foi salvo por Jesus, você faz parte do time dos salvos. Agora que você faz parte do time dos salvos, essa mesma graça que te alcançou para você entrar na salvação, ela te permite galgar maiores resultados dentro dessa sua salvação. Pensa como, de fato, se fosse uma corrida. Verso 13. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Ele fala de novo a mesma coisa. Ele no 12 falou, eu não estou aperfeiçoado, eu não alcancei, mas eu estou correndo para alcançar porque eu fui alcançado por Cristo para isso. Eu não quero decepcionar o meu Salvador, chegar lá, cheguei, os irmãos brincam com isso, né? Cheguei com a roupa ali, com cheiro de fumaça, porque eu corri do fogo assim, e eu cheguei aos 45 do segundo tempo. Não, isso é um pensamento medíocre, né? Porque o seu Salvador foi para a cruz, abriu mão da glória dele, abriu mão de tudo que ele tinha, que ele era, se fez um pobre humano, escondeu todo o poder dele, se limitou a abrir uma porta, comer e ir ao banheiro por causa de você, ele que é o criador de tudo. E aí você vai chegar no céu aos 45 do segundo tempo, salvo como que pelo fogo? Não, irmão, em nome de Jesus não. Faça o esforço do seu mestre valer a pena. Chega lá e fala, Jesus,
Eu não alcancei muita coisa não, mas aqui está o que eu alcancei. Eu fiz jus, eu tentei dentro da minha limitação, dentro da minha condição social, dentro de como eu conseguia performar, eu tentei entregar para o Senhor o melhor resultado da salvação que o Senhor me deu. 13. Irmãos, eu não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Calma, vamos com calma aqui que tem muita coisa. Existe um chamado celestial de Deus em Cristo. Claro, né? Você sabe disso, né? Deus resolveu o nosso problema, porque nós não conseguiríamos resolver. Deus resolveu o nosso problema em Cristo, mandando o Filho dele morrer por você. Isso é a pregação do Evangelho. Você, nenhum ser humano, conseguiria fazer nada para Deus. Nem dar oi, nem agradá-lo, nem desagradá-lo. Você não conseguiria fazer nada para Deus. Nenhum ser humano conseguiria fazer nada para Deus, porque Deus é Deus, os humanos são só criação. É tipo você e uma formiga. A formiga não consegue fazer nada para você, ela não consegue te agradar, não consegue fazer nada. A não ser que você pegue a formiga na sua mão, você fique admirando ela, você faça o movimento. E você olhe para aquele ser insignificante, que é como eu pareço para Deus, insignificante. Você olha para aquele ser e você começa a achar beleza. Fala, nossa, que beleza. Olha como você é bonito, olha quantos detalhes. Aí você, enfim, se apaixona pela formiga, pela quantidade de detalhes e características e complexidade daquele ser. Beleza. Nós somos a formiga da história. Deus veio aqui em nossa direção através de Cristo. Existe um chamado celestial, que é, você que quer ser salvo, todos vocês que querem sair da mediocridade dessa vida que vocês levam como pecadores, falando pro pessoal do mundo, estou falando para a gente, venham para o time de Jesus. Existe um chamado. Salvação. Dentro desse chamado existe um prêmio. Volta aqui para o verso 13. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado de Deus em Cristo. Estou fazendo um percurso de trás para frente. Deus, em Cristo Jesus, nos fez um chamado. Salvação, esse é o Evangelho. Entramos nesse chamado. Dentro desse chamado existe um prêmio. O prêmio deve ser o seu objetivo. Por isso que você tem que desejar o prêmio. Você tem que desejar o prêmio. Seja o que for. Seja ser arrebatado, seja ouvir da boca do Salvador a frase, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, seja o tal do galardão. Não sei, você tem que desejar o prêmio. O desejo pelo prêmio tem que mudar a sua vida hoje. Aí você tem que falar essa frase que Paulo falou. Esquecendo-me das coisas que eu deixei para trás, da velha natureza. Aqueles pecados que eu gostava tanto. Aquelas coisas que dominavam tanto a minha mente. Aquelas coisas que dominavam tanto a minha agenda. Esquecendo-me delas, eu prossigo para o alvo. Qual que é o alvo? O prêmio que eu tenho a chance de obter dentro do chamado de Deus em Cristo Jesus, que já me alcançou para a salvação. Então, eu, obedecendo a Jesus Cristo, presta atenção, Jesus, a gente está lendo Paulo. Eu, obedecendo a Jesus, decido fazer um investimento, guardar os meus tesouros no céu e não fazer um investimento e guardar os meus tesouros na terra. Qual é a diferença? Se você faz um investimento e guarda seus tesouros na terra, você está dedicando sua mente, seu pensamento, a sua agenda, o seu tempo e a sua energia, a sua força abraçal, os seus anos de vida para fazer esse investimento e guardar o seu tesouro na terra. O que Jesus está falando é, use a sua mente, use a sua agenda, o seu tempo, use a sua força física para guardar tesouros no céu. Aqui você vai viver 80, 90, 100 anos. Tudo bem, sua família pode usufruir do seu tesouro. Mas na glória, se você for para lá, você vai viver a eternidade lá. A eternidade não tem tempo. Você vai viver lá baseado em qual tesouro que você montou.
Claro, quando eu falo isso, as pessoas ficam bravas comigo, porque para você é fácil, não sei o que lá. Não, não, eu não quero que você deixe de viver aqui. Eu quero que você tenha consciência. E que você à noite pense, eu estou dedicando minha vida inteira, todas as minhas horas do dia, eu saio de casa às 8 da manhã, eu chego de casa a tal hora, eu estou aqui cansado, eu estou dedicando minha vida inteira para o quê? Pronto, só isso. Só isso. Se a resposta desse para o quê satisfaz a sua alma, beleza. A resposta que satisfaz a minha alma é: eu vivo para a glória do meu Salvador. Eu crio os meus filhos para a glória dele. Eu amo a minha esposa para a glória dele. Eu trabalho para a glória dele. Porque eu quero juntar os meus tesouros lá. Pastor, você nem sabe o que é, não importa. Eu só quero obedecê-lo. Porque se eu conseguir arrancar um sorriso dele, eu estou no lucro. Pô, o cara é o criador de tudo. Ele fez tudo, ele viu tudo. Ele faz a cachoeira voltar de baixo para cima se ele quiser. Imagina você tirar um sorriso dele. É tipo a formiga tirar um sorriso seu. Qual formiga? Qual foi a última vez que uma formiga te chamou a atenção e você sorriu para ela e falou: é isso mesmo, formiga, mandou bem. É isso, é disso que eu estou falando. É isso que Paulo está falando. Paulo fala: eu não alcancei ainda. Tudo isso que eu fiz, todas as minhas cadeias, a prisão, as chicotadas, os caras que me desafiaram, as vezes que eu corri, o naufrágio, tudo que eu vivi, ainda não, eu não cheguei lá ainda. Eu estou prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. O alvo de Paulo era claro, encontrar o Salvador dele. Continua aqui, ó. 14. Não, prossigo para o alvo, 15. 15 aqui é para falar para você aqui, ó. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Aí, que legal. Todos os maduros veem as coisas assim. Paulo está dizendo, todos nós que alcançamos a maturidade enxergamos as coisas desse jeito. Existe um prêmio de Deus em Cristo. E nós precisamos prosseguir, apontar, desejar. A bússola da sua vida tem que ser esse prêmio. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam diferente, eu não sei se tem alguém me ouvindo que pensa diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então pausa, para agora, para. Todas as perguntas que você está fazendo aí. Ah, mas o pastor está falando isso, não sei o quê. Ah, mas ele não entende, não sei o quê. Ah, mas também é fácil para ele, não sei o quê. Ah, mas também não sei o quê, não sei o quê. Para agora e fala para Deus tudo isso. Senhor Deus, é fácil para Paulo falar isso. Paulo viu Jesus ressurreto, eu nunca vi Jesus ressurreto. Ah, é fácil para o Pedro falar isso, porque não sei o que lá. Fala para Deus, porque Paulo está dizendo aqui, não tem problema pensar diferente. Deus não é um ditador, não tem problema pensar diferente. Ele só quer que você pense diferente com ele, e não pense diferente em outro lugar, fazendo piada ou desacreditando a palavra dele. Porque desacreditar da palavra dele é terrível, é um pecado terrível. Pensar diferente não é um pecado. Então você pode pensar diferente, dá a chance para Deus responder para você. Então leva diante de Deus e fala: Senhor Deus, essas pregações que eu estou ouvindo aqui na minha igreja, da onde que elas estão vindo? Pergunta para Deus. Senhor Deus, por que tais coisas me incomodam tanto? Ou pergunta para Deus assim, por que isso acontece nas nossas vidas também. Deus, por que eu estou estudando tanto, eu estou assistindo os cultos de domingo, de quarta, por que eu sinto que eu não estou crescendo? Isso acontece comigo, acontece com todo mundo. A gente fala assim, poxa, parece que eu estou buscando tanto aos nossos olhos humanos e eu sinto que eu estou no mesmo lugar. Aí Deus vai te dar uma graça, Ele vai te falar alguma coisa, alguém vai te falar alguma coisa. Porque às vezes a gente pensa que está no mesmo lugar, mas os outros estão vendo que a gente está crescendo. Então, dê a chance de Deus, entre aspas, se explicar para você. Porque o texto diz o seguinte, nós somos maduros, Paulo está falando dele lá, eu não estou nesse nós aqui, Paulo está falando dele lá. Nós que somos maduros, pensamos dessa forma. Os maduros pensam assim. Se algum de vocês pensa diferente, não tem problema. Isso também Deus esclarecerá. Porque qual é a lógica
do cristianismo é que quem é imaturo, que pensa diferente, um dia será maduro. Então é meio óbvio isso. Tipo assim, por isso que um líder maduro em Deus, ele não tem problema com crítica ou com pensamento contrário. Não, pensamento contrário não. Com dúvidas, perguntas. Ele não tem problema com isso. Porque ele sabe, falando de um líder maduro, ele sabe que ele já foi imaturo, ele sabe que ele já teve aquelas dúvidas, ele consegue entender de onde está vindo aquela dúvida, não é de um coração ruim, é de um coração imaturo. E aí é como se ele falasse, tá bom, eu vou ter paciência com essa pessoa, porque um dia ela vai ser madura e ela vai entender o que Deus está fazendo. Estou falando isso no contexto de um líder maduro aprovado por Deus, tá? Tô falando, não é nenhum outro contexto, é esse contexto que eu estou citando aqui. Se algum de vocês pensa diferente, isso também Deus esclarecerá. 16, e a gente está terminando. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Cada um alcançou um nível de maturidade. Você tem a obrigação de viver coerentemente com o nível de maturidade que você alcançou. Você tem uma segunda obrigação, que é, além de viver coerentemente, segundo o nível de maturidade que você alcançou, você precisa desejar mais. Mas Deus te alimenta conforme o tamanho da sua fome. Ele não te dá 2 pães se você está com fome de 1 pão. Em Deus é assim. Quem tem fome, ele alimenta. O que sobra, ele guarda. O que sobra, ele não deixa para você. O pessoal comia o maná e depois não podia guardar para o dia seguinte. Quando Jesus, lá na frente, multiplicou os pães e os peixes, Jesus, pediu para os apóstolos, os discípulos, separarem um pouco. Mas o pessoal que comeu, e a gente nem sabe o que foi feito com aqueles não é balde, é cestas, aqueles cestos que foram retirados. Os irmãos que comeram, pelo menos não tem relato de ninguém levando para casa. Da multidão que comeu. O que eu quero dizer com isso é, você tem um nível de maturidade em Deus. Imagina um bebê crescendo, desenvolvendo, até a idade adulta, até ser pai e mãe. É assim em Jesus, é assim em Deus também, nós todos, né? Nascemos um bebê e vamos desenvolvendo até a gente gerar filhos em Deus. Essa é a caminhada com Jesus. Você tem que ser fiel ao que você já sabe de Jesus e em Jesus. E, sendo fiel ao que você sabe, você precisa desejar mais. Você não pode se acomodar. Por quê? Porque tem um prêmio. Então, na medida que você anseia o prêmio, na medida que você anseia ter um encontro com Jesus e que você deseja estar próximo dele, que naquela multidão que encontrará o Mestre, você deseja estar mais perto dele possível, na medida que você reconhece esse prêmio, você se esforça no agora. E a gente não está falando de salvação, a gente está falando de prêmio, são 2 coisas diferentes, né? Então, por fim, você imagina, volta na vida de Jesus, lembra agora do milagre da mulher com fluxo de sangue, lembra da cena, Jesus andando pelas ruas de Jerusalém, as ruas lotadas, Jesus sendo apertado pelas pessoas. Você imagina então a cena, um monte de gente na rua, não dá para andar direito, é como se fosse uma festa de rua no Brasil, né? Aquela multidão de gente indo para lá, para cá, aquele monte de barulho, o pessoal falando alto. Jesus sendo esmagado pela multidão, e vem aquela mulher que vivia à margem da sociedade, que não podia estar dentro da cidade, por causa da hemorragia dela. Ela não podia estar onde ela estava, então provavelmente ela estava meio escondida. E ela foi, na força do desejo dela, na força do prêmio que ela queria, ela foi, se contorcendo entre as pessoas, tirando as pessoas da frente dela, a ponto de tocar as orlas das vestes do mestre. Então, sim, ela estava provavelmente jogada ao chão. Jesus estava andando, ele não estava parado. Então ela foi ali atrás dele, vencendo aquela multidão. Eu quero que você tome esse exemplo como uma analogia para a sua vida.
Senhor Jesus está em tal lugar, você tem todas as coisas que você gosta te impedindo e você tem todos os planos do inimigo te impedindo. Então, nessa multidão que está entre você e Jesus, tem os seus desejos e os desejos do diabo para você. Você tem que vencer os dois. Porque você anseia tocar nas orlas das vestes do Mestre. Porque esse é o seu prêmio. Mas você precisa ser apaixonado por ele. Para que você lute essa luta, você precisa ser apaixonado por ele. Ou você pode usar outras analogias, desde que elas façam sentido para você e que você deseje o prêmio. Por exemplo, eu, Pedro, anseio pelo arrebatamento da igreja. Não digo isso aqui para vocês. Para mim não importa. Eu tenho a minha leitura teológica sobre isso, mas para mim não importa quando ele vai acontecer. Eu quero estar vivo, eu gostaria de estar vivo para ver isso, ouvir a trombeta, olhar para cima e ver o meu Salvador. Quero ter essa experiência. Não quero ser pego de surpresa, como o texto diz. O texto diz, para que aquele dia não lhe pegue de surpresa. Não quero ser pego de surpresa, eu quero estar atento, sentindo o cheiro. Tipo assim, o anjo tocador da trombeta tirou o instrumento do case. Estou sentindo o cheiro, quero estar atento. Esse é o prêmio. E eu dedico a minha vida inteira para isso, todos os segundos da minha existência. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou dedicando a minha vida para isso. Quando eu estou cuidando das meninas, eu estou dedicando a minha vida para isso. Estou em espírito de oração, o tempo inteiro orando a Deus. Quando eu estou na academia sozinho, com fone de ouvido, com cara de bravo, estou dedicando a minha vida a isso. Porque tudo que eu faço é voltado para esse prêmio. Não é voltado para nenhum outro prêmio. Não é voltado para nada que acaba. Para ter um bem, para ter um salário, para ter um carro, para ter nada que acaba. É voltado para ter algo que não acaba. Juntando tesouro em um lugar onde a traça não corrói, onde as enchentes não mofam aquela coisa, onde o sol não esturrica aquela coisa. Ou seja, aquilo é um bem, é um fruto eterno. Então você, o ser humano que já aceitou Jesus, você é um ser espiritual eterno vivendo em um corpo humano, né? Então você tem a chance de dar frutos humanos, que é o que a gente faz aqui, e dar frutos eternos. Glória a Deus por isso, você tem essa chance. E aí você escolhe, baseado no prêmio que você deseja alcançar, se você vai dar frutos humanos para alcançar tal prêmio, ou se você vai dar frutos eternos para alcançar outro prêmio. Espero que você dê frutos eternos. Peça para Deus, se você tem essa dificuldade, peça para Deus colocar no seu coração amor por Ele, fome por Ele, desejo por Ele. Eu oro sistematicamente sobre isso. Senhor Deus, aumenta a minha fome. Senhor Deus, eu quero te ver. Eu quero ver o Senhor, eu quero ver milagres, eu quero ver salvação, eu quero ver casamento sendo restaurado, eu quero ver o Senhor. Senhor Deus, eu quero me sentir à vontade com o Senhor no silêncio, mesmo que nada aconteça. E aí você pede para Deus isso, porque isso não é humano, não é nosso, não é do Pedro, não é de ninguém. Isso é de Deus. E aí você vai o tempo inteiro, durante a sua vida toda, Senhor Deus, aumenta a minha fome. Senhor Deus, coloca no meu coração fome e sede de te conhecer mais. Senhor Deus, abre os meus olhos para as coisas que o Senhor se agrada. Fecha os meus olhos para as coisas que o Senhor não gosta. E aí você vai praticando essa vida de oração. E você tem a chance de viver 24 horas do seu dia com Deus, né? Praticando a presença de Deus. Como o clássico, né? O livro clássico do irmão Lawrence. Praticando a presença de Deus. Onde você estiver, você está diante de Deus. Com consciência disso. Não a gente saber. Eu sei que Deus está com os olhos dele em todos os lugares. Não. Você mover a sua vida sabendo disso, conscientemente, não só sabendo como uma informação, mas vivendo isso. Todos os lugares, a cada segundo eu estou diante de Deus e por isso eu praticarei a presença dele. Onde eu estou, Deus está também. Onde eu estou, Deus está também. É diferente de eu chegar em um lugar que Deus já está.
Então, se eu estou dirigindo, eu estou ali com Deus, Deus está ali comigo. Se eu estou fazendo qualquer outra coisa, eu estou ali com Deus, Deus está ali comigo. Por quê? Porque eu quero ser mais apaixonado por Ele, eu quero amá-lo mais, eu quero desejá-lo mais, eu quero ansiar mais pelas coisas dele, e eu quero aprender cada dia mais para que eu consiga, de alguma maneira, olhar para esse prêmio e ser movido por esse prêmio a ponto de mudar a minha existência no hoje, no agora. Assim, nós seremos melhores seguidores de Jesus e mais parecidos com o nosso Mestre. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.